A culpa consome muitas pessoas. Ela é como uma dor silenciosa e invisível, que faz as pessoas sentirem raiva, medo, ansiedade e fazem elas desacreditarem de si mesmas, achando que elas não merecem nada de bom na vida. Do ponto de vista da psicologia, a culpa é um sentimento natural. Todos os seres humanos experimentam a culpa. Sentir culpa não é um sinal de defeito ou um sinal de que algo necessariamente de errado esteja acontecendo. A culpa é um sentimento que você tem quando você tem uma percepção de ter falhado consigo mesmo ou com alguém. Níveis moderados de culpa são até funcionais, são necessários para que a gente perceba se a gente tem que pedir desculpa, reatar um relacionamento ou corrigir um erro. No entanto, a maioria das pessoas experimentam uma culpa, muitas das vezes, desproporcional. Elas começam a cogitar um nível de culpa muito maior do que de fato aquilo que elas têm. Ou pior, às vezes elas se sentem culpadas de coisas que, se a gente for olhar o fato em si, elas não têm responsabilidade nenhuma com aquilo. Isso ocorre porque a nossa mente ela cria certas culpas imaginárias. Isso é fundamental de você entender. Muita da sua sensação de culpa, ela vem às vezes das histórias que você está se contando. Ou seja, essas histórias elas têm certas distorções. Você começa a achar que um erro definiu tudo o que você fez. Você começa a achar que por você ter feito uma coisa, as pessoas vão te achar a pior pessoa do mundo e você se sente culpado. Ou então você começa a pensar que o relacionamento terminou por sua causa. Mas na verdade, tudo isso são distorções. É fundamental você conseguir separar o que é uma culpa real de uma culpa imaginária. Um exemplo de culpa real é quando você fala uma palavra pesada para alguém. Então você estava numa discussão com a pessoa e você usou uma palavra, você falou que a pessoa é algo e essa fala foi muito pesada. Podemos dizer que sim, você tem uma certa culpa sobre o que a pessoa está sentindo naquele momento. Isso é uma culpa real. No entanto, não necessariamente você precisa remoer isso e você tem que ficar preso nisso. A gente vai falar sobre isso um pouquinho depois aqui no vídeo, sobre como você lida com essa culpa real. Mas também tem a culpa imaginária. Por exemplo, um relacionamento terminou. Quando um relacionamento termina, sem necessariamente uma traição, uma briga, ou alguém fez algo de muito errado, simplesmente terminou porque para uma ou para as duas partes não fazia mais sentido. Algumas pessoas sentem uma culpa muito grande, como se elas tivessem feito algo de errado. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Ou então, exemplo de culpa imaginária é quando a pessoa ela é humilhada em público e ela se sente culpada porque alguém humilhou ela, expôs ela em público, sendo que a pessoa não fez nada para aquilo ter acontecido. Às vezes ela tenta adivinhar. E aqui a gente vai entrar em um ponto sobre a culpa. Pessoas que sentem muita culpa, na verdade, elas têm uma necessidade de controle da situação muito grande. E a culpa nada mais é do que uma punição por ela não ter tido o controle sobre aquela coisa que aconteceu. Mas quando a gente vai olhar, isso é uma distorção. A gente não tem controle sobre a situação. A gente só tem controle sobre as nossas ações. E aqui entra uma grande guerra da culpa, os nossos pensamentos. Você começa a pensar que se você não fizer isso, vai acontecer algo com sua família. Você começa a pensar que eu devia, e se... Percebe? Os seus pensamentos, eles começam a ser um grande pescador de culpas. Você começa a sentir culpa por tudo, por várias situações pequenas, por várias situações que você não tem controle algum. Então, isso é fundamental da gente falar sobre a importância de você perceber que alguns pensamentos seus, eles estão te fazendo se sentir culpado. Só que você só pode se culpar sobre as suas ações. Se você não fez nada, se você não cometeu nada, você não tem culpa alguma. Portanto, é crucial entender que nós não somos os nossos pensamentos. Pensamentos são apenas pensamentos. Pensamentos não são fatos. Pensamentos não são ações, não são escolhas.
Isso a gente chama de pensamento mágico. É a pessoa, principalmente que tem toque, ela começa a associar o pensamento dela a coisas que vão acontecer. Então, se eu pensei que o avião vai cair, é porque ele vai cair. Se eu pensei que meu relacionamento vai acabar, é porque ele vai acabar. Aí ela começa a ter rituais, né? Bate na madeira, aí vai fazer uma reza, uma oração, ou vai fazer alguma coisa para que na cabeça dela aquilo justifique o fato de não acontecer algo de ruim. Só que isso é um pensamento mágico. Isso é uma prisão que a pessoa acaba entrando e ela começa a ter que fazer diversos rituais no seu dia. Não pisa nisso, não faz isso, não usa preto, não usa branco, não usa aquilo. E isso é uma prisão. Então, tudo isso acontece movido por esse sentimento de culpa, que aqui está acontecendo de maneira desproporcional. É diferente quando, por exemplo, eu cometo algo, eu fiz um erro, eu tomei uma atitude e essa atitude teve uma consequência negativa. O sentimento de culpa, embora revele uma mente autocrítica e autoconsciente, ela pode se tornar um grande problema, principalmente quando ela é excessiva ou quando ela é acompanhada de ideias e pensamentos distorcidos. O primeiro grande problema é a paralisia da vida. Pessoas que sentem essa culpa excessiva, elas tendem a paralisar muitas coisas na sua vida. Elas deixam de entrar em um novo relacionamento porque ela errou no passado, ela deixa de começar uma faculdade nova porque interrompeu a anterior, ela deixa de fazer amizades porque ela errou com um amigo ou porque ela achou que errou com um amigo. Então, é fundamental que você perceba, será que essa culpa não está desproporcional e eu, com isso, estou paralisando muitas coisas na minha vida? O segundo grande problema é a dúvida de si mesmo e a baixa autoestima. Você começa a duvidar de si de uma forma que você não acredita mais que você pode ter um bom relacionamento, que você pode ser uma boa pessoa, que você pode ser diferente. Ou então você começa a se ver como uma pessoa sem valor, uma pessoa desprezível, uma pessoa que não é agradável. Tudo isso é motivado não por um fato real, mas sim por uma distorção de pensamento, de se ver como defeituoso, porque talvez em algum momento da sua vida você errou, ou porque talvez você esteja interpretando um erro que às vezes você nem cometeu. E o terceiro e maior problema é a piora de quadros depressivos. Geralmente, pessoas depressivas, na maior parte das vezes, são pessoas que trazem para si uma culpa desproporcional. Elas ficam ruminando muito sobre o passado, sobre o que devia ter feito, sobre como deveria ser, e elas ficam nessa prisão, remoendo, ficam com esse remorso, com essa angústia e não conseguem viver sua vida de maneira leve e saudável. Por isso, se você vive alguns desses cenários, eu quero te ajudar a lidar com essa culpa de maneira muito mais funcional e adaptativa. E a primeira estratégia que você precisa aplicar é aprender com os seus erros. Nós esquecemos muitas das vezes que errar é humano e que ninguém nasce sabendo. E muitas vezes é com os nossos próprios erros que a gente vai entender como a vida funciona. Claro que a gente pode aprender com os erros dos outros, a gente pode aprender com os livros, a gente pode aprender conversando com pessoas mais experientes. No entanto, algumas coisas da vida, inevitavelmente, a gente vai ter que aprender na prática. Então, se você nunca viveu certa experiência na sua vida e você errou naquela experiência, entenda que isso é totalmente humano. O segundo ponto é você desenvolver a autocompaixão e, por consequência, o auto-perdão. Pessoas que se culpam demais, elas têm dificuldade de se ver com compaixão. Muitas das vezes ela até tem compaixão com outras pessoas, ela até consegue entender o lado das outras pessoas e sentir a dificuldade que aquela pessoa viveu e ela se torna mais compreensiva com os outros. No entanto, quando é para si, isso se torna extremamente difícil. Claro que isso é uma questão que você às vezes não vai conseguir mudar assim, só porque você quer. Algumas pessoas elas vão precisar de um acompanhamento terapêutico para conseguir mudar esse diálogo interno. Porque às vezes essa crítica ela está muito enraizada em você.
você é uma pessoa que se pune muito, que se critica muito e que você acaba não conseguindo ter uma voz compassiva, uma voz empática com você mesmo. Pessoas assim são pessoas que elas tendem a ver de maneira desproporcional a própria vida. Geralmente eu sempre faço uma pergunta para esse tipo de pessoa. Se um amigo seu estivesse vivendo essa mesma situação que você, o que você diria para ele? Geralmente, quase 100% das vezes, pessoas que se punem muito e são muito autocríticas, elas falariam o seguinte: eu entendo a situação que o meu amigo está passando. Realmente é muito difícil. Realmente ele não sabia disso. Ninguém nasce sabendo. E as pessoas falam isso com verdade. Só que elas não conseguem olhar da mesma forma para si mesmas. E isso requer um trabalho terapêutico. Portanto, busque desenvolver isso e, se necessário, busque um acompanhamento terapêutico para que você consiga ter um olhar para si mesmo com maior compaixão. A terceira estratégia cabe para quando a culpa é de uma situação real e, de fato, ela é proporcional ao que aconteceu. Então, se você tomou uma atitude e a sua atitude prejudicou alguém, você pode agora, como terceira estratégia, reparar os danos. Seja pedindo desculpa, seja consertando uma coisa que você quebrou, seja explicando melhor o que você queria dizer, ou tomando uma outra atitude que possa, de alguma forma, reparar aquele dano. A culpa, em determinado nível, ela é necessária para que você entenda as coisas que você precisa ajustar. Porque senão, se a gente não sentisse culpa nenhuma, a gente erraria, não consertaria e viveria o tempo inteiro se afastando das pessoas. Então, se você sentir uma culpa, e essa culpa ela é proporcional ao que aconteceu, isso é um convite para que você repare o seu dano. A quarta e a quinta estratégia agora está ligado para o futuro. Então, você já aprendeu com o passado. Como é que eu lido agora com o futuro para que eu não tenha mais tanta essa culpa excessiva? Primeira coisa é estabeleça metas realistas. Às vezes nós nos sentimos culpados porque a gente esperava uma coisa que a gente não poderia fazer. Então, assim, é realista o que eu estou colocando como meta para mim? Exemplo, às vezes eu quero começar uma dieta, eu já quero colocar uma dieta muito rigorosa. E não é fácil seguir uma dieta, principalmente rigorosa. Então, eu precisaria começar de uma forma mais leve e ir aumentando a dificuldade com o tempo. Então, assim, é realista a meta que eu estou criando para mim? E a quinta e última estratégia é focar no futuro. O passado já foi. Se você errou, já foi. Se você não fez uma coisa que você queria fazer, já foi. Se você não soube prever um problema lá no passado, já foi. Agora o que me resta é o presente e o futuro. Então foque no agora e no que está por vir. Assim você vai conseguir agora ajustar o que você quer ajustar. O melhor remédio para a culpa é tomar uma nova decisão. Pessoas que ficam presas ao passado são pessoas que só estão remoendo, ela só está mastigando aquilo e não engole. Quando você engole, você digere e você tem a energia para viver. Então, faça a digestão do que você viveu e se permita viver o novo. Se você errou, tome uma decisão. Se você não sabia, busque aprender. Assim é a vida. Ninguém nasce sabendo de tudo e nós somos seres humanos falhos. O importante é você continuar evoluindo e continuar buscando ser uma boa pessoa.